O Arcanjo foi acho que foi teu irmão, o Matheus, né? O Matheus, na época lá que tinha os... Como é que chama aqueles caras? Os X-Men, na época, passava muito esse desenho, né? Então, na época, tinha lá o Arcanjo lá. E por que que pegou? Porque uma vez a gente tava viajando, não sei que cidade, aí eu fiz lá, né, as asinhas, né, aqui, né? Na hora que eu fiz a asa, os caras, pô, o cara tem asa, o cara daí um já falou Arcanjo. Aí ficou mistificado como o Arcanjo. Aí ninguém mais, aí era difícil na orquestra de viola, ninguém me conhecia como Luciano mesmo, é mais Arcanjo mesmo. Aí pro Zé Mira também, a turma do Zé Mira, toda, até hoje, todos eles me chamam de Arcanjo, né? É um conhecido assim. Foi através de um encarte, não tenho muita certeza disso, mas acho que foi um encarte da Fundação Cultural de São José dos Campos que eu recebi aqui em Jacareí. Nessa época não tinha muito ainda internet, redes sociais, não era muito divulgação, então eu peguei realmente fisicamente ali um papel onde tinha ali. E ali falava de um curso de viola lá, nem mencionava nada de orquestra de viola, nem foi por isso assim que foi mais mencionando o curso em si de viola caipira. Mas eu me lembro que era o Chico Triste, o espaço Chico Triste ali no banhado, né? Eu cheguei de noite lá, aportei ali, cheguei ali e já o pessoal já veio me receber, e ao qual eu fiquei sabendo ali que era um curso realmente da viola caipira e que já estava todo mundo se reunindo para fazer um CD, a gravação de um CD. Era a gravação do CD da Janelinha que fala, a turma fala que é da Janelinha. Participei como base, né, no CD desse CD da Janelinha. Então foi esse o meu primeiro contato. De estar com um pessoal maravilhoso ali aquele momento, respirar música no sentido de os autores, compositores lá, tudo novo para mim. E foi ali também que eu tive contato com o mestre Zé Mira também, que para mim foi um encontro de almas ali. Foi muito perfeito esse encontro também, porque a partir daquele momento a gente começou a andar junto, comecei a frequentar a casa dele, então ele foi também um grande incentivador para mim nesse sentido. Então bateu muito forte essa parte aí no resgate caipira meu também, né, que eu tinha o desejo de expor isso aí, e o Zé Mira me incentivou muito isso aí, junto a também ali a orquestra que estava já formada, estava em formação, e daí eu participei também da orquestrinha, né, de viola caipira, a qual a gente viajou bastante também nesse sentido aí, junto ali. Só que eu era o mais velho da turma ali, né, mas mesmo assim, né, o responsável, o regente ali, ele permitiu que eu adentrasse, que eu fizesse parte do grupo ali. Olha, não tocava viola. A verdade é que eu aprendi a viola na orquestra de viola mesmo. Na orquestra. Violão, na verdade, a família toda é bem musical nessa parte, mas eu estava devendo nessa parte aí. Então, inclusive, foi um fato bem interessante, porque as aulas aconteciam e eu fazia um curso de internato, né? Internato de escola agrícola em Jacareí. Então tinha que ficar lá na escola. E as aulas eram à noite, às vezes, né? Então, o que aconteceu? Eu não conseguia participar, às vezes, da aula em São José, não conseguia dar tempo de chegar. E quem ia na aula lá para pegar as tablaturas era meu pai e minha mãe. O pai com a mãe ia lá e eles anotavam no caderninho certinho lá, participavam e trazia. E eu chegava e pegava aquela tablatura, ensaiava e fazia. E dali, não sei, foram criando o gosto foi se enraizando cada vez mais. Eu acho que tudo aquilo que você é movido pelo desejo, pela vontade de aprender, da sonoridade, porque tem esse histórico meu também, de família já, que a gente era
tem muito essa parte da sonoridade, o ouvido muito definido nisso aí, a parte de cantar, de entoação, de ter um ritmo, de bater, tudo isso aí a gente desde pequeno já... Mesmo porque o meu pai trabalhava na Ibrap, né, Philips ali, então ele tinha acesso à lojinha da Philips, né? Então ele tendo acesso, ele comprava os long play na época, então ele comprava, então em casa a gente tinha vitrola, que era uma coisa que era muito difícil da família às vezes ter isso. Então a gente desde pequenininho já teve uma vitrola lá para colocar, e o pai com a mãe já ensinava, olha, é uma agulha de diamante, então tem que ir um pouco devagar, senão quebra, você não vai ouvir mais. Então isso a gente era quase que né, segurando que nem um... para colocar aqueles long play. Então isso aí foi, eu acredito que me ajudou muito isso aí. Me ajudou não, é a minha essência isso. Porque desde criança já ouvindo, né, Elis Regina, Milton Nascimento, né, Chico Buarque. Então eram os artistas, Caetano Veloso, artista da época, da Polygram, né, da Philips, né. Então meu pai tinha acesso a isso a preço de nada lá para ele. Então sempre ele chegava, né, debaixo do braço com algum álbum daquele lá, e a gente pegava aquilo e ficava a tarde toda com aquilo, escutando. Então isso aí meio que o ouvido seu ficava inundado com nessa parte aí. Música caipira também, eu tenho uma essência do avô também, que a gente fala que é o vô do sertão, né? Então, bem remanescência de que eu tive contato mais pro lado da minha mãe, né? O pai dela, meu avô. Então, família de Minas Gerais, minha mãe de Cristina, né? Então tem toda essa história. Então, Tonico Tinoco, Tião Carreiro, toda essa parte, João Pacífico. Então era muito musical essa parte. Então meu avô tocava violão, eu lembro da unha bem grande também, da dedeira dele, de tocando aqueles bordão do violão. Então desde pequeno tendo essa... E como minha mãe gostava disso também, eu tive uma oportunidade ainda jovem assim, de ter uns long play do Sérgio Reis, cara. O Sérgio Reis para mim ali foi o que para mim também foi um divisor de águas para mim, que esse LP chegou em casa através de um vizinho lá, e depois eu fiquei sabendo que o vizinho tinha mais, aí eu fui lá na casa e lá eu mexi, peguei mais uns, então aquilo eu comecei também a ter contato com o Sérgio Reis, e ali também sou fã deliberado do Sérgio Reis, assim, e através dele eu conheci Menino da Porteira, Chico Mineiro, todas essas canções que para mim é um amor, assim, eu acho está para mim assim como uma oração assim que eu vejo. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás, fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino. Então mais ou menos isso aí, eu ficava cantando a tarde toda, aí os meninos da porteira da vida. A gente era assíduo nesse programa da Inesita Viola, Viola Minha Viola, era emocionante, né? A gente ficar ali nos bastidores ali, você já ter contato com todos aqueles artistas também, era uma escola também isso aí, né? E a montagem do palco, senta aqui, não senta ali, aí tinha aquele animador de palco, daí você ficava vendo a primeira vez na televisão, né? Então daí você fala lá como é que funciona, tem um cara que puxa a palma lá, como é que é, tá? Faz assim, e aí tem um momento do intervalo, aí a gente relaxa mais no momento do intervalo. Mas a minha relação com a Inesita Barroso também foi especial demais, é outro presente que eu tive com a Orquestra de Viola Caipira, né? Ter esse contato, né, com ela. E eu me lembro quando a gente esteve lá com ela em Piracicaba, no hotel, a gente ficou lá com ela dormiu nesse hotel com a gente lá, e de manhã a gente foi até o Rio de Piracicaba lá para gravar lá com o Kardec, até com a orquestra. A gente fez uma música com ela no Rio de Piracicaba lá, isso também foi marcante também. E a gente depois ficou numa cantininha que tinha ali um barzinho ali do lado do rio, e ali ela ficou contando com essas histórias do Rio com a gente ali, foi o máximo isso aí para nós também. Essa viagem marcou demais. Eu lembro que a gente tinha feito em Limeira também, a gente veio de Limeira, de um teatro ali em Limeira,
e parou em Piracicaba e encontrou com ela ali. Então foi incrível isso aí, foi Inesita Barroso. E depois o CD feito na roça, né? O qual ela é artista ali, homenageada, né? Outra época marcante demais para nós, assim, acho que para todos que viveu aquilo lá, um CD fora do contexto total da gravação original, de estar dentro do estúdio, né? O pessoal resolveu ali que ser gravado fora, no ambiente externo, assim, ia pegar e pegou realmente, né? O canto dos grilos, tudo aquilo lá. E tinha que ser muito de noite, porque tinha barulho de máquina agrícola que trabalhava no dia, né? Então a gente aproveitava o silêncio noturno para gravar. E tinha, às vezes, até a gente pisava em cobertor lá, ficava bem... Eu, quando eu gravei a música com o Giba lá, a moda, né, do Pilão de Ouro, eu lembro que eu tava descalço até, porque eu falei, não vou ficar nem... E eu tava com um cobertor parecendo um poncho, né? Então aquilo lá, eu descalço, que parecia um índio lá, tu morreava assim. Era... Precisa disso, eu não vou dar isso não. Nesta hora se ouviu um estrondo de confusão. Então aquilo lá foi também eu gostava nessa época aí, eu pude mostrar esse lado meu natural aí de fazer os composê, de vestimenta, de tudo, né? Então feito na roça foi uma alegria pra gente. Fazer os personagens, lembrar do Porqueira, né? Porqueira da Viola, né? Isso aí também foi marcante demais, né? Quando que eu falei do Pereira da Viola, de estar com ele ali, para mim era uma emoção muito grande. E quando eu acordei ali para descer para tomar o café, eu na hora falei, poxa, eu tenho que fazer uma homenagem pro Pereira, mas já foi de uma coisa que não foi assim, foi uma coisa já meio premeditada, porque eu coloquei uma peruca na bolsa, né? Então eu levei e falei, o momento que tiver eu vou fazer essa apresentação, mas como que eu ia fazer eu não sabia, eu ia criar na hora, né? Então eu peguei essa peruca, coloquei, porque na época o Pereira tinha ainda os cabelos lá dele, né? Os dreads dele tudo longo lá, né? E eu, na hora ali, eu fiz a composição desse personagem e já falei, se é pra ser, vai ser agora. E eu, na hora de descer pro café, eu desci vestido desse jeito. Aí a turma tudo comendo lá, olhando, e era um lugar que a gente vinha assim, uma descidinha assim, uma rampinha assim, e eu descendo ali, a turma, não, olha lá o arcanjo. Olha lá o jeito que ele tá vindo, né? Então, isso aí eu cheguei, tomava café daquele jeito. Imagina, o Pereira tá ali do lado tomando café, olhava, aí dali que foi, daí ele falou, mas é o Porqueira da Viola. Aí ficou assim. Dança Porqueira. Eu vou pra Beira-Mar. Eu vou pra Beira-Mar. Pois nunca vi mais café fazer cavaquá. Nunca vi mais café, tem Maria pra levar. Açúcar me faz almoço que amanhã eu faço lá. Tem Maria pra levar. Açúcar me faz almoço que amanhã eu faço lá. Oi, filha, corrideiro, a comida da ladeira. Oi, Caxinguele, oi, xindanado, subiu no pau, caxinguele, vira, menina, quem o rapaz chegou, embora, E Brasília, conforme você falou, também foi, nossa senhora, aquilo lá foi demais, aquela viagem lá, e a gente sempre lembra com alegria desse tempo, porque aquele céu de Brasília, aquele azul, e o lugar que a gente ficou parecia um lugar muito amplo, e a gente era som de viola para todo lugar. A gente depois do almoço deitava lá e ficava olhando para o céu lá. Inclusive teve uma parte bem marcante aí que eu ali com o Paulo Caipira do meu lado ali, eu comecei a falar umas letras de uma música ali que eu fui criando na hora, e ele já na hora falou um pouquinho outro, e a gente, depois no final ele até acabou terminando essa música. Foi uma música que a gente criou, e até hoje quando a gente se encontra ele fala, Arcanjo, aquela música de Brasília que a gente fez, né?
do carreiro, que eu começava, o carreiro carreando nas estradas do sertão, né? Não lembro. Carreiro tá carreando e gemendo o cocão, o carreiro carreando nas estradas do sertão. Eu fiz esse estribilho aí do carreiro ali, porque parecia que as nuvens formavam isso aí pra mim, dava a nítida presença assim de um carreiro ali. E eu fiz esse estribilho e ele acabou depois fazendo vários versos da música e na época foi também me apresentado esse ritmo que é o shot, né? E o Paulo Caipira da Orquestra de Viola, ele gostava muito dessa parte do shot. Daí tinha a música de tardezinha voltando da roça, vou escutando Inhamu no grotão, minha boiada tá lá na invernada. Então é mais ou menos isso aí que a gente lembra de Brasília. Aí tinha lá o Brasília, ainda estava, claro, nessa época ainda tinha muita expansão para fazer, mas a gente lembra bastante de um local à noite que a gente foi cantar, chamava Recanto das Emas, lá, Recanto das Emas lá que chamava, e era uma igreja que estava ainda terminando essa igreja. E a gente foi tocar nessa igreja aí, e na época lá fazia um frio danado lá, porque o Planalto, né, tudo aberto, e aqueles vão de janela ainda não tinha janela, então a gente, né, se juntou ali para já começar a fazer a apresentação. Tinha pouquíssima gente para assistir, mas tinha gente assistindo, isso que era importante, e a gente tinha sempre isso, tivesse gente ou não, a orquestra estava lá e a gente... E na época foi engraçado, porque quando a gente foi se trocar, e era tudo sempre correndo, porque para você arregimentar um povão daquele lá, tinha que ter ordem certa, né? Então, mas aí grita lá, faz aqui, faz daqui, junta lá, se apronta para ir. Aí cada um foi tomar banho e tudo. Quando a gente foi olhar as bolsas lá para pegar a cueca para colocar, ninguém tinha cueca dos homens, a turma olhava a molecada sem cueca. E a gente rapidamente não esquentou para isso aí, colocou a roupa e vamos embora sem cueca mesmo. E lá, um barato, porque esse frio, esse vento, a gente tava lá e um sentado do lado do outro, a gente foi meio que um juntando do lado do outro assim, porque aquele vento batia e vinha no vão das pernas nossas lá e nós sentia realmente aquele frio lá. E depois que a gente, naquela risadaiada no ônibus, tudo, a gente foi saber que a Bartira tinha catado as cuecas nossas lá. Ela entrou lá e fez um sequestro das cuecas nossas. Então foi uma diversão lá. Musicalmente, assim, uma descoberta maior na minha vida também, né? Foi o Pereira da Viola, né? Isso aí para mim foi um marco também, um outro divisor de águas na história musical minha, assim, que... Aquele cara lá do norte de Minas, a gente vendo a situação lá, aquela terra árida lá, toda, de alguém falar assim, pô, como que brota música dali? E daí você ter contato com um CD na época daquilo, né? Aquilo me tocou profundamente. E você, com a Orquestra de Viola Caipira de São José, você ter a chance de ter contato com esse artista, né? Você conhecer da vida dele, ele vir se aproximar da gente, gravar com a gente, você poder ter isso aí para mim também foi uma honra, né? Então dentro disso teve o Roberto Correia, acho que o primeiro que eu me lembro, assim, o primeiro deles foi o Roberto Correia, quando ele veio, né, que a gente fez uma apresentação muito, muito bacana, demais, uma baita apresentação, né, um show maravilhoso, que foi no Teatro Municipal que a gente fez. E ali, eu lembro uma tarde, a gente era convidado a ir lá à tarde, ficar com ele lá no teatro, e ele deu uma aula pra gente lá sobre as sonoridades da viola, e ele estava também bem, não no começo, mas ele estava ali bem empenhado, vamos dizer que ele estava na metade do caminho, que eu lembro, assim, até, o Roberto Correia ainda não tinha ainda, né, exposição nacional, como é hoje, né, um cara, um erudito da viola caipira, e isso também, pra gente ter contato com uma performance de um cara desse naipe como o Roberto Correia também foi um divisor. Aí depois dele veio o Ivan, né, Ivan Vilela, a gente teve lá em Campinas, né, a gente teve lá
como é que chamava lá, confraria, né? Uma confraria também, um lugar que também para mim foi uma quebra de paradigma também, você tocar num teatro daquele que tinha almofadas, o pessoal sentar bem, assim, bem diferente o local, e ali com o Ivan também foi outro tipo de sonoridade também, né? Cantar, bom, o espaço para cantar, na verdade, em apresentações foi muito pouco, assim, a gente não teve muito esse... também não sei dizer porquê também, mas eu fazia um pouco com o Giba, às vezes teve no Teatro Municipal, até que tá gravado, isso tem uma fita VHS que meu pai gravou, então tem uma apresentação ali, eu com o Giba, a gente faz ali a gente faz aquela música do acho que Gessé, né? Acho que é Gessé. Lenha na fogueira, lua na lagoa, vento na poeira, vai rolando à toa. A cantiga espera que ele dê ouvido, a viola entoa, solidão de amigo. Então, a Solidão de Amigos que eu cantei com o Giba ali no Teatro Municipal foi um marco também para mim, foi uma emoção danada, né? Foi um divisor também para mim, que foi uma exposição ali que acho que faz parte disso que você perguntou aí assim, a primeira vez que eu cantei com a orquestra foi nesse momento que eu me lembro. Eu acho que eu tenho que deixar aqui o meu registro, mais que eu coloque em palavras o que significou isso para mim é o que eu disse. Eu acho que a palavra bem é o divisor da água aí, eu sentia que era uma mudança de estação vindo assim. Era algo que ia brilhantar a minha vida e realmente foi isso aí. Quando eu recordo a orquestra de viola caipira na minha vida, que a gente tem que enaltecer isso porque é a primeira. Apesar de ter a de Mauá que falava, eu lembro que tinha, se era Mauá ou era Guarulhos, será, algumas que tinha ali, mas não era pop como a gente, não era popular como a gente, não tinha essa luz que tinha a nossa, né? Claro que cada um tem seu espaço, mas a gente realmente foi para cima. Eu lembro dessa gana nossa de saber que os talentos ali estavam e cada um que tocava ali acho que era Julinho, né? O Julinho. Você, o Davi, e o Julinho. Eu olhava vocês tocando assim, aquilo lá pra mim era mágico, porque aquilo que fala, hoje a molecada, hoje tem tá tudo na internet, tá tudo num toque de um dedo, você tem toda a tablatura, você tem toda a pesquisa da viola, tudo sobre qualquer autor você tem. E para nós não, era ali na picareta com pedra às vezes, era você tirar leite de pedra ali, o talento saía na unha mesmo ali. E quantas vezes você chorava porque não conseguia, o dedo não ia. E você não desistia, né? Repetição e frequência, era aquilo que, né? Hoje eu sei bem o que é repetição e frequência, mas naquela época você ficava, mas o que eu penso de tudo isso? É esse embalo, né? Essa energia boa que tinha, eu acho que isso que tocava, né, de deixar a viola caipira onde ela sempre esteve, né, no apogeu. Então, para mim, eu me sinto com bastante orgulho, me sinto, nossa, em profunda gratidão mesmo, gratidão eterna sobre esse momento da minha vida que eu passei na Orquestra de Viola Caipira de São José dos Campos. E com todas as pessoas, se eu for falar o nome de cada um aqui, não vai caber aqui. De tantas pessoas que eu tenho para agradecer de ter tido essa oportunidade, né? Hoje são homens feitos, eu vi pessoas ali que eram jovens de 13, 12 anos, convivi com garotada, hoje são pai de família, tem cara aí com 3, 4 filhos, aí eu fico bobo de ver, né? Eu encontro às vezes pra rua aí, os caras mecânico, o cara lá no móvel, eu falo, nossa, aquele menininho. Então é isso aí que você vê que foi um tempo bem vivido, bem aproveitado.
você não posso